Quando você se muda para uma nova casa, pode ser muito emocionante, mas também aterrorizante, quando você encontra coisas deixadas pelos antigos donos, principalmente quando essas coisas estão escondidas no chão e atrás das paredes. E no caso de um casal norueguês que vamos discutir hoje, o que eles encontraram sob as tábuas do seu assoalho foi muito mais enervante do que eles pensavam inicialmente. Então, fique comigo para descobrir o que realmente aconteceu, junto de uma série de outros inacreditáveis e um pouquinho arrepiantes segredos que as pessoas desenterraram dentro e ao redor de suas casas. Em maio de 2020, os Christiansens, um casal de Bodø, na Noruega, decidiram combater o tédio do lockdown, instalando isolamento em seu piso. Mas esse pequeno projeto faça você mesmo acabou levando a uma situação que eles realmente nem poderiam ter sonhado. Os Christiansens estavam rasgando as tábuas do assoalho quando encontraram o que parecia ser parte de um velho carrinho de brinquedo logo embaixo. Com certeza era velho, já que as tábuas do piso não haviam sido movidas desde que a casa foi construída, em 1914. Mas eles não faziam ideia do quão antigo esse item realmente era. Pouco depois de fazer essa primeira descoberta, os Christiansens também se depararam com a cabeça de um machado de ferro, que finalmente convenceu eles a entrar em contato com autoridades locais. Especialistas do Museu Tromsø, na Noruega, foram enviados para examinar as descobertas, e quando começaram a cavar, encontraram artefatos de aparência ainda mais peculiar. De restos antigos a pontas de flechas de ferro. Tudo isso remonta à antiga era dos vikings, entre 800 e 1100 d.C. A velha roda de carrinho de brinquedo, por sua vez, era na verdade uma miçanga de vidro decorativa da mesma época. Mas o que será que essas coisas faziam debaixo da terra? Segundo arqueólogos, os Christiansens estavam sentados no topo de um antigo cemitério viking, também conhecido como cairn, comumente identificado por uma pilha de pedras, como essas aqui, encontradas embaixo da casa. Os montes de pedras eram uma prática funerária muito comum na Idade do Ferro, e serviram como antecessoras das lápides que conhecemos hoje. Geralmente os mortos eram colocados em barcos, e então os restos mortais eram enterrados com pilhas de pedras e terra. Embora nenhum buraco tenha sido encontrado nessa ocasião, provavelmente já se desintegrou ao longo dos séculos. Segundo o arqueólogo Jorn Erik Henriksen, os cemitérios vikings não são incomuns na Noruega, embora raramente sejam encontrados sob as casas das pessoas, tornando essa descoberta em particular ainda mais fascinante. Eu só espero que, ao perturbar o local de enterro, essa família não tenha desencadeado a ira de um antigo fantasma viking sobre eles. Mesmo que não o fizessem, algumas das pessoas que vamos ver a seguir realmente desencadearam alguns fantasmas para elas. Buraco negro. Se você achou que 2020 foi ruim, é só você perguntar para Chris Town, de 67 anos, de Guilford, Connecticut, que descobriu o fundo do poço, meio que literalmente. Um dia, Chris e sua esposa, Angela, estavam ajudando um amigo deles a montar uma cama no térreo da casa do século XIX que ela estava alugando, quando de repente o casal começou a ouvir um estranho ruído logo embaixo deles. Quando Chris olhou para baixo, já era tarde demais. O chão cedeu sob seus pés, e sua esposa assistiu horrorizada enquanto seu marido desapareceu diante de seus olhos para algum buraco misterioso. Ela na hora ligou para autoridades em busca de ajuda, dizendo freneticamente a um atendente que seu marido havia acabado de cair em um buraco negro, o que não era mentira. Quando os bombeiros chegaram, encontraram Chris a 6 metros de profundidade em um poço escondido, mal conseguindo manter a cabeça acima d'água, usando suas pernas para se apoiar nas paredes ao redor. Os bombeiros rapidamente baixaram um arnês e usaram um sistema de polias preso a uma viga do teto para levantar o homem de 67 anos em segurança. Só que mesmo que Chris tenha saído com apenas alguns ferimentos leves, o que esse buraco estava fazendo bem debaixo do assoalho? Segundo registros de propriedade, a casa foi construída em 1843, uma época em que os poços eram frequentemente encontrados ao lado ou sob edifícios, como fonte de água. É provável que a casa eventualmente tenha sido estendida e cobrindo aquele poço, mas claramente não com segurança o suficiente. A proprietária anterior, que vendeu a casa em 2015, depois de morar por 42 anos no lugar, disse que ficou surpresa ao saber sobre o poço. Então, ou esse dono era super levinho, ou existia um problema subjacente em algum lugar. Alguém aí disse cupins? Encontro encharcado. Nos anos 80, o usuário do Reddit chamado Evil English costumava visitar os seus avós em sua segunda casa, na zona rural do Tennessee. Sempre que visitava, ele adorava ler o romance clássico chamado Treasure Island com sua avó. E assim como qualquer criança, o Redditor ficava fantasiando sobre um dia descobrir o seu próprio tesouro escondido. Mal ele sabia que o sonho de sua vida se tornaria realidade. Pouco tempo depois que seus 2 avós faleceram,
Evil English herdou a propriedade do Tennessee, mas acabou decidindo vendê-la depois. Enquanto preparava a casa para visitas, o Redditor estava retirando um carpete de um armário embaixo da escada, quando de repente notou uma peculiar laje de concreto em meio ao piso de madeira. Bem no meio, havia uma placa estranha de metal redonda, cobrindo alguma coisa. Ao remover a tampa, ele fez uma descoberta surpreendente. Bem ali, escondido no chão, havia um cofre. Evil English rapidamente chamou um serralheiro para arrombar o seu cofre. E o que ele encontrou realmente foi surpreendente. Dentro daquele cofre, o Redditor descobriu alguns relógios, joias, algumas notas meio amarrotadas e um tesouro inteiro de moedas colecionáveis. Depois de analisar tudo, Evil English não tinha ideia se suas descobertas realmente valiam alguma coisa. Então ele se voltou para a confiável comunidade do Reddit. Algumas pessoas aconselharam Evil English a levar as notas encharcadas ao Bureau of Engraving and Printing para substituí-las, enquanto outros apontaram a possibilidade de vender as pilhas de moedas que ele encontrou para colecionadores dispostos, potencialmente acumulando bastante dinheiro no processo. Embora o resultado final nunca tenha sido compartilhado online, não era bem o valor de todo aquele tesouro que realmente importava para ele. E sim, o fato de que seu sonho de infância finalmente se tornou realidade. E quem sabe se todo esse tesouro não foi apenas um presente secreto deixado por sua avó para que ele encontrasse. Quer dizer, com certeza depois de tantos anos lendo histórias de piratas, ela deve ter aprendido alguns truques. Antes de irmos atrás de mais alguns tesouros escondidos, que tal você dar a si mesmo algo valioso, se inscrevendo aqui no Fala Sério e ativando as notificações também. Dessa forma, você não vai perder nenhum dos meus últimos vídeos. Tudo feito? Então prepare-se para as próximas descobertas de sorte escondidas em paredes. Descobertas de primeira linha. Quando Nick Drummond e Patrick Baker de Ames, Nova York, ouviram os rumores de que sua casa com mais de um século foi construída por um contrabandista, eles acharam que era apenas uma lenda. Caso você não saiba, contrabandista é um termo para alguém que fez ou distribuiu álcool ilegalmente durante a época da proibição dos Estados Unidos, no início do século XX. Mas logo depois que Nick e Patrick começaram algumas reformas na casa, em outubro de 2020, um ano depois de se mudarem, o casal percebeu que a lenda, na verdade, era bem real. Certo dia, Nick estava removendo o rodapé externo ao longo da parte inferior da entrada, quando um pacote embrulhado em um papel pardo caiu. Compreensivelmente, Nick na hora rasgou tudo, mas ele não estava preparado para o que encontrou. Embrulhado no papel, havia uma velha garrafa de uísque verde, ainda com o selo. O que, para ser sincero, não parecia tão impressionante assim. Foi só quando Nick removeu outra tábua ao longo do rodapé que ele percebeu pacotes idênticos que pareciam ter sido distribuídos por todos os lados. Nick na hora começou a lembrar dos rumores locais e percebeu que eles haviam tropeçado no esconderijo secreto daquele contrabandista. Ao todo, 7 pacotes de 6 garrafas cada foram encontrados atrás do rodapé e mais 4 sob as tábuas do piso, totalizando 66 garrafas ao todo. Depois de alguma pesquisa, Nick descobriu que o contrabandista era um conde Adolf Humpfer, um imigrante alemão envolto em mistério, que morreu subitamente em 1932. Esse licor da era da proibição foi apropriadamente rotulado de whisky gaélico Old Smuggler, uma marca escocesa ainda em produção hoje em dia. E por incrível que pareça, cada uma dessas pequenas garrafas foram estimadas em mais ou menos $1.000 cada uma, o que significa que o casal poderia ter saído com 66 mil. Mas é claro que eles guardaram uma das garrafas para experimentar, porque, quero dizer, se o whisky envelhece bem, por que não experimentar um deles que já está sob a sua casa há quase um século? O chão é lava. Em 2017, quando James e Suzanne Brierley compraram uma propriedade de 10 acres em Bend, Oregon, eles não faziam ideia de que havia algo realmente espetacular à espreita sob seus pés. E eles só foram descobrir isso 4 anos depois, em 2021, quando estavam prestes a vender o local. Quando se mudaram, o corretor de imóveis informou James e Suzanne sobre uma caverna localizada perto de sua casa, mas o casal nunca prestou muita atenção. Afinal, a entrada da caverna era um pequeno buraco de aparência comum, na encosta de uma colina vizinha. Nada que realmente despertasse o interesse de qualquer pessoa. Mas foi apenas no dia em que James decidiu verificar essa caverna que a família percebeu o que realmente estava escondido. Quando James rastejou para dentro, esperando um lugar bem apertado, a caverna ficou tão grande que ele não conseguia alcançar o teto mesmo quando estava de pé. Mas o seu tamanho surpreendente não era a única coisa notável sobre essa caverna. Acontece que a caverna era um tubo de lava vazio, formado há milhões de anos por lava derretida que fluía no subsolo do vulcão Newberry, localizado a 32 km de distância.
Depois de descobrir o túnel de lava, James e Suzanne ficaram pensando em como poderiam ter usado todo o espaço adicional secreto. Mas como eles ainda estavam vendendo a propriedade, eles só esperaram que os futuros proprietários explorassem o seu maior potencial. Em junho de 2021, a propriedade estava à venda por $1.800.000. E o tubo de lava localizado perto da casa foi anunciado como uma possível reforma em uma adega. Talvez um quarto novo, ou até mesmo uma sala de concertos. Mas e você? Para que usaria essa caverna subterrânea secreta como essa? O meu voto é apenas um covil malvado / karaoke lounge. Quer dizer, imagina só o reverb natural que esse lugar teria. Sala do Pânico. Para Jake Brown, morador de Plymouth, na Inglaterra, o que começou como um dia descontraído em maio de 2020, rapidamente se transformou em uma aventura em sua própria casa. Ao tomar um café, do lado de fora da porta da frente de sua propriedade no subsolo, Jake notou um remendo na parede com uma textura completamente diferente sob as escadas, que levavam à rua. Então ele pegou uma furadeira e fez um par de orifícios na parede. Um para ele enxergar e outro para colocar uma lanterna. Porém, ao dar uma espiada mais de perto nos buracos, ele percebeu que não havia tropeçado apenas em uma pequena fenda. Além da parede, ele olhou direto para uma caverna empoeirada, do tamanho de um quarto. E você pode apostar que ele decidiu abrir tudo. Depois de um pouco mais de perfuração e alguns golpes delicados com o martelo, Jake fez um buraco grande o suficiente para passar. Ele acenou com toda a tocha ao redor do espaço e rapidamente percebeu que a sala era grande, com 3 metros de altura e quase 5 metros de largura, que estava selado por muitos anos. Além de alguns resíduos de construção, como calhas, portas quebradas e uma bicicleta velha, a descoberta mais emocionante de Jake foram algumas latas de tinta vintage dos anos 50 e 60, restos de um jornal de 64 e outras latas que datavam do início dos anos 1900. Um historiador amigo de Jake, que curiosamente possuía um conhecimento bem detalhado dessa área, revelou que a maioria das casas do bairro foram construídas com espaços subterrâneos para uso como adegas ou áreas de banho. Mas se considerarmos que a maioria dos seres humanos já tem banheiros dentro de casa hoje em dia, eu duvido muito que uma área de banho fosse útil. Mas eu diria que Jake acabou de encontrar uma oportunidade perfeita para ter a sua própria caverna. Espaço escamoso. Em uma noite com ventos muito fortes, em março de 2019, um proprietário não identificado do Texas estava com problemas com o sinal de TV. Pensando que o problema estava na conexão do cabo, o proprietário decidiu rastejar sob sua casa até a caixa de cabo para ver se conseguia arrumar. Só que, tão rápido quanto ele entrou no forro, ele saiu correndo de novo, em terror absoluto. Por quê? Porque todo o forro de sua casa estava coberto de inúmeras cascavéis. Incríveis 45 delas, para ser mais preciso. O proprietário rapidamente ligou para Nathan Hawkins, que trabalha na Big Country Snake Removal. E quando Nathan e sua equipe chegou até o local, eles ficaram chocados com a situação. Com tantas cascavéis no forro, Nathan sabia que sua equipe iria precisar de um cuidado extremo. E com certeza é muito fácil perceber o porquê. Essas cascavéis não parecem nada felizes com um aviso repentino de um despejo. Uma a uma, Nathan e sua equipe pegaram as cobras e as puxaram para um lugar mais seguro. Foram necessárias 2 lixeiras e um balde para conter todas as 45 cobras. E assim que estavam seguras, Nathan as levou para um local seguro, para soltá-las na natureza de novo. Segundo ele, todos os texanos precisam realizar inspeções regulares em seus forros, principalmente nos meses antes do inverno, que é quando as cascavéis gostam de se esconder em grande número para se aquecer. No final das contas, disse Nathan, as cascavéis não se importam com a beleza de sua casa ou com o tipo de carro que você dirige, elas só se importam com sua sobrevivência. E depois que entram em sua casa, não gostam muito de ser perturbadas. Contos de dutos. Um aniversário de 50 anos é tradicionalmente conhecido como o Ano de Ouro, e ninguém sabe disso melhor do que os empreiteiros da Califórnia, Clark and Rush Mechanical. Em 2013, logo após a empresa completar 50 anos de existência, um técnico da empresa, Steve Otley, estava examinando alguns dutos em uma instalação de ar-condicionado em uma casa local, quando de repente se deparou com um tesouro realmente surpreendente. Mais de uma dúzia de potes de comida para bebês, cheios até a borda com nada de comida de bebê, e sim pequenas e estranhas pedras, com a aparência de um pó, com um tom dourado meio peculiar. Assim que Steve pôs os olhos nisso, ele tinha a certeza de que isso era ouro puro. E logo, suas suspeitas seriam provadas exatamente corretas. Mas ele não se deixou levar pela ganância, e na hora alertou os proprietários de sua descoberta. Enquanto os moradores não faziam ideia da existência desse tesouro em sua casa, eles aceitaram alegremente a sua fortuna recém-descoberta.
o que no final tinha um valor estimado em mais ou menos $300 mil. A origem desse ouro ainda permanece um mistério, mas acredita-se que remonta à década de 1950, quando a casa foi construída. Muito possivelmente, o proprietário poderia ter sido um garimpeiro, ou mais provavelmente, um joalheiro, que recolheu todas as sobras de ouro do corte e raspagem de seus projetos e decidiu guardar como reserva de emergência. Mas por algum motivo, devido a uma morte súbita ou ter de se afastar às pressas, ele nunca recuperou o seu ouro. Dá para acreditar que o Steve era tão honesto assim? Devolver $500 mil dessa maneira? Para o bem dele, eu certamente espero que ele tenha uma boa gorjeta. Mais um dia no trabalho. Certo dia, em abril de 2021, agentes da patrulha de fronteira em um posto de controle do Texas estavam fazendo seus trabalhos quando um caminhão de aparência comum com um trailer passou por eles, que eles pararam para uma verificação. Enquanto os agentes realizavam suas verificações, os cães policiais que os acompanhavam começaram a ficar inquietos, todos eles parando em um lugar específico do veículo, que não tinha nada além de algumas sacolas e lonas jogadas sobre ele. Mas como sabiam que seus cães raramente se enganavam, os agentes começaram a trabalhar, removendo as tábuas do piso do trailer. E foi aqui que um dia normal de trabalho teve uma reviravolta realmente extraordinária. Debaixo das tábuas do piso, os agentes de patrulha descobriram 20 imigrantes sem documentos, dos quais 2 eram crianças. Todos amontoados com aparentemente sem espaço para se mexer. Mas ainda bem que todos estavam vivos e muito bem. A maioria estava com os braços ao longo do corpo, na tentativa de não ocupar tanto espaço, que parecia ter uns 45 centímetros de profundidade. Por mais chocante e quase levemente impressionante que isso foi, no entanto, as autoridades são realmente inflexíveis sobre o quão perigosas tentativas como essas de imigrar ilegalmente para um novo país podem ser. As origens dos migrantes, assim como seus destinos, nunca foram divulgados ao público, mas isso não muda o fato de que qualquer um deles poderia facilmente ter sufocado ou gravemente ferido se o veículo de alguma forma tivesse problemas na estrada. Além disso, para quem fica meio enjoado no carro, eu não quero imaginar uma jornada mais infernal que essa. Por mais que eles devem ter odiado o fracasso do plano, tenho certeza que os migrantes ficaram pelo menos um pouco aliviados por aquela viagem horrivelmente desconfortável terminar. Descobertas voodoo. Após a morte de seu pai em 2011, os filhos de Michael Halberian, o último proprietário da Stanway Mansion em Nova York, chamaram alguns leiloeiros para vender o conteúdo da mansão, mas mal sabiam eles que seu pai poderia estar escondendo uma coisa realmente do lado mais sombrio. Enquanto limpavam o sótão, os leiloeiros encontraram o que parecia ser uma caixa de madeira do século XIX. Sem pensar muito e interessados no que havia dentro, eles quebraram o cadeado e abriram. E cara, eles realmente ficaram aterrorizados com o que eles encontraram ali dentro. Olhando direto para os leiloeiros de dentro da caixa, estavam 4 máscaras voodoo, juntamente com a boneca, que estava cercada por pregos enferrujados. Na hora, os leiloeiros ficaram muito inquietos. Eu não culpo eles, eu também ficaria bem assustado se eu acabasse de fazer uma descoberta voodoo misteriosa. A cera de que eram feitas as máscaras tinha uma semelhança intensamente perturbadora com a pele de verdade. Mas por sorte, porém, elas com certeza eram feitas de cera. Quando os leiloeiros contaram aos Halberians sobre a descoberta, todos os membros da família negaram que a caixa fosse de seu pai. O que é sem dúvida um pouquinho suspeito, mas ainda assim pode ser possível. Como a caixa estava no sótão da casa, poderia facilmente estar lá em cima desde o final do século XIX, quando a casa pertencia a um certo Benjamin T. Pike, um comerciante e editor de catálogos. Embora muito pouco se saiba sobre sua vida para ter certeza. Em última análise, é compreensível que a família Halberian não queira nada com essas máscaras. Então os leiloeiros decidiram ficar com elas no fim das contas. Afinal, poderiam valer muita grana para o comprador certo, já que as máscaras de voodoo são consideradas de grande importância espiritual para os praticantes de voodoo, tradicionalmente usadas durante práticas religiosas, representando espíritos dos ancestrais, ou para equilibrar o bem e o mal dentro da comunidade. As máscaras estavam longe de ser uma bugiganga comum de sótão, mas com associações entre bonecos voodoo e outras parafernálias de coisas voodoo, como maldições malévolas, eu com certeza sei que se fosse eu quem fizesse a descoberta, eu iria me livrar daquela coisa o mais rápido possível. A caixa perdida do Lago Ness. Situada ao lado sudeste do conhecido Lago Ness, na Escócia, a Boleskine House foi construída no século XVIII e em seu auge serviu de base para muitos rituais de magia oculta, conduzidos por um dos habitantes mais famosos do edifício, o ocultista e entusiasta do sobrenatural, chamado Aleister Crowley. Quando um vendedor do eBay alegou ter encontrado uma caixa peculiar sob as tábuas do piso do prédio, depois que o local pegou fogo misteriosamente em 2015, Rick Spencer, de 41 anos de idade, de Grimsby, Inglaterra,
aproveitou a oportunidade para comprá-la. Por quê? Porque os entalhes do hexagrama na tampa da caixa e a cera derretida que a selava, todos apontavam para as práticas sobrenaturais e fascinantes de um único homem, chamado Aleister Crowley. Antes que Rick abrisse a caixa, ele a cercou com um círculo de sal para evitar que quaisquer supostas energias escuras acabassem escapando. Com as mãos tremendo, ele quebrou o lacre e abriu a caixa, e seu conteúdo era tão assustador quanto seu exterior poderia sugerir. No interior, Rick encontrou uma boneca com aparência de voodoo, alguma vegetação e um desenho perturbador de uma figura demoníaca de olhos escuros. Nem preciso dizer que foi tão assustador quanto ele esperava que fosse. Só que depois de fazer umas pesquisas, Rick chegou à conclusão decepcionante. O esboço era quase idêntico ao do antagonista demoníaco do filme de terror de 2012, Sinister, o que significa que isso não poderia estar relacionado a Aleister de jeito nenhum. Ao que parece, pelo menos o desenho era obra de um charlatão. Ainda assim, Rick não perdeu a esperança de que os outros itens pudessem ser de verdade. Segundo ele, o selamento ritualístico da caixa parecia tão autêntico que deve ter sido feito por um ocultista de verdade. Agora, eu não quero dizer que o Lago Ness tem mais um probleminha misterioso para se preocupar, mas uma caixa amaldiçoada selada com magia negra? Eu tô começando a pensar que tem algo estranho debaixo dessa água escocesa. Expansão da casa. Quando Tal e Oriah Shimshoni compraram sua casa pela primeira vez em Ai Karen, Jerusalém, no início de 2010, eles sabiam que precisava de uns sérios reparos. Só que, como o casal norueguês que falamos no início do vídeo, suas reformas não chegaram tão longe antes de uma descoberta seriamente incrível desviar totalmente sua atenção. Enquanto os trabalhadores estavam quebrando o piso certo dia, a britadeira desapareceu de repente. A britadeira simplesmente mergulhou dentro da escuridão, em um gigantesco buraco que, pelo menos segundo as escrituras da casa, não deveria estar ali de jeito nenhum. Mas o buraco nem foi a parte mais chocante de tudo isso. Conforme os Shimshonis cavavam mais fundo, perceberam que haviam tropeçado em algo de grande importância. Bem ali, logo embaixo de sua casa, eles estavam olhando direto para um lugar com mais ou menos 1,5 metro de profundidade, mais de 3 metros de comprimento e 2,40 de largura. Sem saber o que fazer com esse lugar, Oriah e Tal ligaram para a autoridade de antiguidades de Israel, que na hora saiu correndo para escavar a sua descoberta. Para a surpresa de todos os envolvidos, o lugar tinha mais ou menos 2.000 anos de idade e disseram que originalmente pode ter sido construído em uma casa particular em uma vila judaica do primeiro século. E o mais incrível de tudo é que a descoberta desse local apoiou os contos cristãos que ligam Ein Keren ao local de nascimento de João Batista, o próprio mentor de Jesus. Até então, não havia provas arqueológicas que apoiassem a noção de que uma comunidade judaica estava realmente vivendo em Ein Keren durante aquele tempo. O que realmente fez daquele lugar um achado muito impressionante. Desde então, os Shimshonis costumam convidar a imprensa para sua casa, onde eles até fizeram a instalação de um alçapão, que leva até a antiga câmara ritualística. Por incrível que pareça, como se não bastasse, o lugar ainda se enche de água no inverno. E nem Tal e nem Oriah fazem ideia de onde realmente ela vem. É muito provável que a água venha do solo, pois o lençol freático, que é o limite subterrâneo entre a superfície do solo e o suprimento de água subterrâneo, aumenta nos meses de inverno. Mas se eles não conseguem parar essa água, por que não dar um mergulho? Eles com certeza vão economizar na água durante o inverno, e qualquer banheira em um lugar tão sagrado como esse, com certeza vai ser 2 vezes mais refrescante. E você, já fez uma descoberta misteriosa dentro ou ao redor de sua própria casa? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!